Uma boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, muito satisfeitos por mais esta oportunidade para atendermos a mais este compromisso pré-agendado com a Sociedade de Estudos e Divulgação Espírita Allan Kardec, que fica localizada aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás. Então, hoje aqui nos encontramos para atendermos a mais este compromisso, mais uma palestra pública online, ainda devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus. Então, estamos à distância realizando mais esta atividade. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, à Mãe Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E também não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos os companheiros, todas as companheiras, irmãos e irmãs de jornada que constantemente estão conosco nestas páginas virtuais para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Então hoje temos como tema para nossas reflexões, para a nossa fala, nesta palestra pública online, Maria Santíssima, ou Maria de Nazaré, a nossa querida Mãezinha Santíssima. Então é sobre Maria que teceremos as nossas reflexões para este momento, ou neste momento. E estas reflexões têm como base, em especial, é lógico, iniciando com o Evangelho, lá no início, na anunciação da vinda do Cristo, quando Maria recebeu a notícia do anjo Gabriel sobre a concepção, mas em especial o capítulo de número 30. O capítulo de número 30 de uma belíssima obra, aquela obra que, segundo Chico Xavier, era a sua preferida, a obra com nome Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 30. O capítulo 30, que é o último capítulo deste livro, Humberto de Campos traz uma belíssima narrativa acerca de Maria de Nazaré, começando lá do início da sua trajetória, com o nascimento de Jesus, com a crucificação, com todo o trabalho que ela realizou numa casinha que até hoje existe aos arredores de Éfeso, na Turquia, quando ela desencarnou e veio pessoalmente buscá-la o próprio Cristo. Então, iniciando as nossas reflexões, aqui nós encontramos anotações de Lucas, lá no capítulo 1. Inclusive, essa narrativa feita por Lucas foi uma narrativa que ele colheu diretamente de Maria, esta história, digamos assim, este momento em que ela recebeu do anjo Gabriel o anúncio da sua gravidez. Então a própria Maria narrou a Lucas, conforme nós encontramos no livro Paulo e Estevão, já que foi Lucas quem a visitou, concluindo aquele trabalho belíssimo que Paulo de Tarso estava realizando, mas que não conseguiu concluir porque ele estava preso. E aí ele pediu para Lucas concluir este trabalho, a escrita do Evangelho de Lucas, que na verdade seria o Evangelho de Paulo de Tarso. Então Lucas anotou da seguinte maneira, nas palavras de Maria: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E Maria vira-se para aquele anjo Gabriel e responde: eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. Quando será? Quando será que cada um de nós que aqui nos encontramos no orbe terrestre, todos nós que aqui nos encontramos no orbe terrestre, um dia chegaremos a esta condição de Maria de Nazaré,
Mas quanto tempo ainda levará? Quanto tempo será suficiente para chegarmos a esta condição de nos colocarmos à disposição na condição de servos do Senhor? E na sequência, nós encontramos também nas anotações de Lucas, narrativas de Maria, aquele encontro que ela teve com a sua prima, que também estava grávida. E a sua prima, Isabel, vira-se para ela e diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. E neste momento, quando Isabel fala isto para Maria, ela nem sabia que Maria estava grávida, ou melhor, Maria não tinha dito a ela que Maria também estava grávida. Então Isabel, em uma premonição, disse a Maria desta forma, ou seja, ela sabia também que Maria estava grávida. Então por isso ela diz para Maria: bendito és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto, ou seja, Jesus que estava ali sendo gestado no ventre de Maria. E aí Maria vira-se para Isabel e diz: minha alma enaltece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então esta é a narrativa anotada por Lucas nas palavras de Maria, naquele momento da concepção, quando ela teve a notícia da concepção e o encontro dela com a sua prima Isabel, que também estava grávida de João o Batista, que viria à terra para ser aquele precursor de Jesus. E aí, avançando nas nossas reflexões, nós encontramos no livro Boa Nova, não ainda no capítulo 30, mas no capítulo 2, quando Humberto de Campos nos traz uma narrativa acerca de uma conversa de Maria também com sua prima Isabel, já depois das crianças nascidas e um pouco crescidas, elas conversando sobre Jesus e o precursor, ou seja, Jesus e o seu primo João o Batista. Então Maria, conversando com sua prima, diz o seguinte: essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Então Maria, conversando com sua prima, ela tinha certeza que aquelas crianças, ou seja, Jesus e o seu primo João, traziam para a humanidade uma luz divina de um mundo novo. E aí diz ainda o seguinte: Isabel diz para Maria, meu filho também é assim. E aí na sequência Maria diz, quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos e sofredores. Então aqui Maria fazendo esta narrativa em que Jesus desde pequeno já se comportava desta forma com verdadeiro amor para com todos da humanidade. E aí nos diz ainda o seguinte, que Jesus, ainda pequenino, falava constantemente de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. Então aqui Maria fala para sua prima que constantemente surpreendia Jesus falando sobre Deus com uma eloquência que nenhum dos doutores da lei daquela época tinham aquela eloquência, tinham aquele conhecimento, tinham aquela certeza relativamente a Deus. E aí Jesus conversando com Maria, também conforme Humberto de Campos, no Boa Nova, neste capítulo 2, diz o seguinte: Mãe, que queres tu de mim? Então aqui ele questiona a Maria, que constantemente estava vigilante ali para auxiliar Jesus. E aí Jesus, de uma certa forma, ali incomodado: mãe, o que queres tu de mim? E aí Maria diz, ou melhor, Jesus ainda diz o seguinte, questionando a mãe: acaso, mãe, acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? E aí Maria vira-se para Jesus e diz o seguinte: tenho cuidado por ti, meu filho. Toda mãe é assim, e Maria não era diferente, mesmo sabendo do espírito que estava ali animando aquele corpo físico, ela tinha cuidado para com ele. E aí diz Maria ainda: reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Então Maria diz para Jesus
que ela reconhecia que ele, Jesus de Nazaré, precisava de um preparo melhor para a vida. Aí, neste momento, é importante que reflitamos acerca do Espírito Maria de Nazaré. Que Espírito é este que veio à Terra para ser essa tutora de Jesus, um Espírito que é governador espiritual do orbe terrestre, aqui do planeta Terra, desde a sua formação? E Maria de Nazaré veio com esta incumbência, com esta missão de ainda preparar Jesus para a vida. Então imaginemos a envergadura de um espírito como Maria de Nazaré vindo à Terra com esta tarefa de cuidar do próprio Cristo. E aí nos diz Jesus na sequência, conversando com a sua mãe: Mãe, toda a preparação útil é generosa no mundo e preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Então, Jesus, conversando com sua mãe, após ela ter falado a ele que tinha cuidado para com ele constantemente, porque ele ainda precisava daqueles cuidados, um preparo melhor para a vida, ele falou: não, mãe, eu já estou com Deus, não preciso de todo este cuidado. E ampliando as nossas reflexões acerca de Maria de Nazaré, buscamos num livro que não é um livro de religião, não é um livro escrito por um religioso, mas por um cientista. Augusto Cury escreveu um livro sobre Maria de Nazaré com o título Maria, a maior educadora da história. Então aqui Augusto Cury cientificamente estudou Maria de Nazaré e chegou à conclusão que Maria é aquele modelo de educadora para a humanidade inteira, juntamente com o Cristo. Então ele deu esse título a este livro, Maria, a maior educadora da história. E aí Augusto Cury nos diz o seguinte, que Maria se comportava desta forma, educando Jesus. E aí ele dá algumas conceituações acerca de educação, acerca de educar. De que forma nós precisamos nos comportar educando outras criaturas. Então Augusto Cury cientificamente nos diz que educar é viajar pelo mundo do outro sem nunca penetrar nele. E ainda é usar o que passamos para nos transformar no que somos. E ainda nos diz que o melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Então aqui Augusto Cury, analisando Maria de Nazaré, todas as anotações dos evangelhos acerca de Maria, em especial em Lucas, que descreve com maiores detalhes acerca de Maria, então ele chega à conclusão, e é assim, desta forma, que precisamos nos comportar, ou precisaríamos nos comportar, na condição também de educadores, na condição de pais, que o melhor educador não é aquele que controla, mas sim aquele que liberta. Não é o que aponta erros, mas o que os previne. E assim agia Maria de Nazaré para com Jesus. Ela não apontava erros, porque também não ia encontrar erros em Jesus, mas nós todos, seres humanos errantes aqui na Terra e no mundo espiritual, não podemos nos comportar assim, apontando os erros dos outros, mas prevenindo-os acerca desses erros. E aí ele diz que o melhor educador também não é o que corrige comportamento, mas o que ensina a refletir. Então o melhor educador não é aquele que corrige os comportamentos equivocados das criaturas que estão sob a sua responsabilidade, mas sim é aquele que ensina a criatura a refletir acerca do seu comportamento, acerca das suas responsabilidades perante a vida. E ainda nos diz Augusto Cury que o melhor educador não é o que enxerga, o que é tangível aos olhos, mas o que vê o invisível, e assim agia também
Maria de Nazaré. E ele diz ainda que o melhor educador não é o que desiste, mas o que estimula a começar tudo de novo. Então o melhor educador tem que se comportar assim, não desistindo jamais do seu pupilo, mas constantemente o incentivando a recomeçar tudo de novo. E aí ele fala sobre o excelente educador, que o excelente educador abraça quando todos rejeitam. Então o excelente educador está ali ao lado do seu pupilo constantemente e o abraça, o acolhe nas suas quedas, quando todos os rejeitam, quando todos viram as costas para ele. E aí ele diz que o excelente educador anima quando todos condenam, aplaude os que jamais subiram ao pódio e vibra com a coragem de disputar dos que ficaram nos últimos lugares. Então, o excelente educador, ele não vai vibrar, ele não vai ficar feliz simplesmente com o primeiro lugar do seu educando, do seu pupilo, mas ele vai aplaudir sempre o esforço, mesmo que seja em último lugar que tenha chegado a criatura, mas ele vai aplaudir constantemente. E aí ele diz ainda que o excelente educador não procura o brilho, mas se faz pequeno para tornar seus filhos, alunos e colegas de trabalho em grandes. O excelente mestre, nos diz Augusto Cury, que o excelente mestre não é o que mais sabe, mas o que tem consciência do quanto ainda não sabe. Qual é o nosso comportamento? Será que nós já nos esforçamos para nos comportarmos assim? Conforme ele nos diz aqui, não ser aquele que acha que mais sabe, mas tendo a certeza que ainda nos encontramos, ter a consciência que ainda nos encontramos naquela condição de que estamos sempre em aprendizado, todos em sala de aula, aprendendo constantemente. E ainda diz Augusto Cury que o excelente mestre não é o viciado em ensinar, mas o mais ávido a aprender. E ainda que não é o que declara os seus acertos. Então, o excelente mestre não é aquele que está constantemente falando para todos sobre os seus acertos, mas o que reconhece as suas próprias falhas e procura acertar constantemente. E por último, Augusto Cury nos diz que o excelente mestre não é o que deposita informações na memória, mas o que expande a maneira de ver, de reagir e de ser das criaturas. Será que os nossos mestres, será que nós também, na condição de mestres, estamos nos comportando assim, em não ser aqueles que depositam informações na memória das outras criaturas, mas agir constantemente para que as criaturas expandam a sua memória, que expandam o seu modo de ver, de agir, de reagir e de ser perante o mundo? Então é preciso que reflitamos acerca disto. E conforme Augusto Cury nos diz, conforme nós encontramos nas biografias de Maria de Nazaré, ela agia constantemente assim. Conforme nós encontramos em uma belíssima obra que tem como título o seu próprio nome, Maria de Nazaré, de autoria do espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, um livro vastíssimo, com uma biografia riquíssima acerca de Maria de Nazaré. E aqui nós chegamos no capítulo de número 30 do livro Boa Nova, onde Humberto de Campos anotou da seguinte maneira parte da trajetória de Maria, em especial, ele começando aqui quando ela estava junto à cruz, no momento da crucificação do seu amado filho, quando ela faz uma retrospecção na sua memória, desde o nascimento, desde o anúncio da concepção, toda a sua trajetória até aquele momento de dor extrema pela qual ela estava passando ali ao pé da cruz. Então Humberto de Campos começa esse capítulo 30 anotando da seguinte maneira: junto à cruz, o vulto agoniado de Maria
produzia dolorosa e indelével impressão. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinita das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante, Maria tinha certeza constantemente de que Deus estava com ela, que ela não estava desamparada em momento algum. Então Humberto de Campos nos diz que naquele instante supremo, Maria revia na sua tela mental a manjedoura, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Que fizera Jesus? Questiona Maria mentalmente. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Como nós sabemos, Jesus não fez nada. Quem fez foi a humanidade daquela época. Quem fizemos fomos nós, que nos encontrávamos lá naquela época. Jesus cumpriu o seu papel de demonstrar para nós na prática o caminho de retorno ao Pai. E como nós encontramos hoje em o Evangelho segundo o Espiritismo, só existe um caminho e que ele exemplificou tão bem, através da humildade e da caridade. Não existe um outro caminho, conforme os Espíritos Amigos nos colocam de uma forma bem clara, lá no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, capítulo 15, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos diz que só existe um caminho, caridade e humildade, e Jesus exemplificou, e também Maria exemplificou esta humildade e esta caridade constantemente. E aí continua Humberto de Campos a sua narrativa nos dizendo, mais um questionamento de Maria, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? E aí Humberto de Campos anotou, uma voz amiga lhe falava ao espírito dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus. Então um espírito amigo estava lhe falando na sua consciência, Maria, não duvide, não se desespere, porque as determinações insondáveis e justas de Deus precisam ser cumpridas e estão sendo cumpridas. E aí diz Humberto de Campos que seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade. Faça-se, ela lembra aquela frase que ela disse ao anjo Gabriel, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Aqui estou, meu Senhor. Faça-se nesta escrava a sua vontade divina. E aí diz Humberto de Campos que de alma angustiada notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Ironias mordazes eram proferidas a esmos, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa, em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam angustioso transe. Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Então Maria, naquela angústia na qual ela se encontrava e que estava mergulhada naquela angústia, fazendo questionamentos, mas ao mesmo tempo humildemente aceitando a vontade de Deus e se colocando mais uma vez na condição de escrava do Senhor, que fizesse nela segundo a sua vontade, ela percebeu que alguém chegou até ela fisicamente e colocou as mãos em seus ombros. E aí ela vira-se e depara com a figura de João,
o discípulo amado de Jesus, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Então João chega para amparar, proteger e socorrer Maria. E aí nos diz Humberto de Campos, silenciosamente, o filho de Zebedeu, ou seja, João, abraçou-se àquele triturado coração maternal. Ambos ao pé do madeiro, ou seja, ambos ao pé da cruz, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos, ou seja, os olhos de Jesus, no cúmulo dos tormentos. E aí Jesus vira-se para Maria, ou melhor, Maria conversando com Jesus mentalmente, diz, meu filho, meu amado filho. E aí Jesus diz para Maria, mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, aquela anotação que nós temos nos evangelhos, Jesus entregando Maria a João e João a Maria. Eis aí o teu filho. E dirigindo-se, ou seja, Jesus dirigindo-se a João, diz da seguinte maneira, filho, eis aí a tua mãe. Então Humberto de Campos diz que Jesus, dirigindo-se de modo muito especial a João, com um leve aceno ao apóstolo amado, disse essa frase que também nós encontramos nos evangelhos, filho, eis aí a tua mãe, cuide dela. E aí Humberto de Campos, ampliando as reflexões acerca de Maria, neste momento supremo, nos diz, e de suplício, nos diz da seguinte maneira, que o grande evangelista, ou seja, João, compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava o amor universal e o sublime coroamento de sua obra. Então João entendeu a mensagem de Jesus quando ele entregou Maria a ele e ele a Maria. Então ele entendeu a mensagem de Jesus como este amor universal que une e que deverá unir todas as criaturas na condição de irmãos uns dos outros. E aí diz que entendeu João que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, que no santuário de cada coração deveria existir, tudo isto João entendeu naquele momento, que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para com o círculo familiar. Então aqui João também entendeu que essa mais alta cota de amor, ela não deveria ser restrita simplesmente ao círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. E aí Humberto de Campos, avançando na história, diz que os anos começaram a rolar silenciosos e tristes para a angustiada saudade de seu coração, ou seja, de Maria. Para aquela mãe amorosa, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa. Nazaré lhe voltava a imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz. E João, avançando um pouco mais, nos diz Humberto de Campos, quando João reencontrou Maria depois de algum tempo, já que ele tinha saído para pregar o evangelho e procurar um lugar para eles morarem tranquilamente, aí João voltou para buscar Maria e João contou a sua nova vida para Maria. Instalara-se definitivamente em Éfeso. Nunca esquecer as recomendações do Senhor e no íntimo guardava aquele título de filiação. Então, aproximadamente 3 anos depois, João volta para buscar Maria, contando as suas experiências e que havia se instalado em uma casinha próximo da cidade de Éfeso. Demorara-se a vir, ele se desculpando com Maria, explicando que demorara-se para ir buscar
explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, ou seja, um lugar para eles morarem, onde pudessem se abrigar. Entretanto, diz João a Maria, um dos membros da família real, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso. Então, um membro da família real, conforme nos diz Humberto de Campos, que havia se convertido ao cristianismo, tinha feito uma doação de uma casinha para que João pudesse morar juntamente com a querida Mãezinha Santíssima. E aí nos diz Humberto de Campos que, como mãe e filho, iniciaram uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente se mudar para aquela região de Éfeso. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. A casa de João e de Maria, ao cabo de alguns anos ou de algumas semanas, nos diz Humberto de Campos, se transformou num ponto de assembleias adoráveis. Decorridos alguns meses, nos diz Humberto de Campos, que decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. Então fazia-se fila à porta de Maria para que ela os atendesse, para que ela amorosamente, pelo menos conversasse com aquelas criaturas necessitadas. E aí nos diz Humberto de Campos que sua choupana, ou seja, a choupana de Maria, era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. Então aquela casinha passou a ser conhecida poucos meses depois como a Casa da Santíssima. E aí aqueles visitantes constantemente que buscavam Maria diziam a ela: Senhora, sois a mãe do Mestre Jesus e nossa Mãe Santíssima. Na sua humildade, ou seja, na humildade de Maria, sincera, ou seja, a humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Diariamente, acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. E aí um visitante diz a ela: minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Então assim nós questionamos a Maria. Assim também questionou Chico Xavier, a Emmanuel, que questionasse a Maria quando é que ele venceria aquelas dificuldades pelas quais ele estava passando. E Maria respondeu a Chico Xavier através de Emmanuel. E assim ela respondia, conforme nos disse, anotou Humberto de Campos, ela respondia a todos que procuravam a ela quando que passariam aquelas dores. E aí este que questionou a ela disse ainda: sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E aí Maria responde àquela criatura e respondia a todos: isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. Então assim tratava Maria de Nazaré todas as feridas daqueles irmãos, daqueles filhos dela que procuravam socorro. Tudo passa, meus filhos. O que não passa e jamais passará é o reino de Deus, que é bastante forte para nunca passar de nossas almas. E aí Humberto de Campos, avançando na história, nos diz o seguinte, que a velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. Mesmo velhinha, ela estava constantemente trabalhando dia e noite para atender a todos os necessitados. E aí diz que ela já estava bastante velhinha, bastante alquebrada, e aí em uma noite ela se entregou à oração. Maria entregou-se às orações como de costume. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. E aí este pedinte que a visitava naquele momento, disse a ela: minha mãe, exclamou o recém-chegado.
como tantos outros que recorriam ao seu carinho. E aí o pedinte disse a ela: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. O peregrino também comentou as bem-aventuranças lá do Sermão do Monte, ou seja, as bem-aventuranças divinas, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. E aí Maria questiona mentalmente: que mendigo é aquele? Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçurosos? Nenhum lhe surgira até então, depois de muitos anos, nenhum lhe surgira para dar. Sempre apareciam lá para pedir alguma coisa. Onde, questiona mentalmente Maria, onde ouvira em outros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Então Maria reconheceu a voz daquele pedinte, mas buscou na sua memória de onde ela conhecia aquela voz. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Então Maria fitou as mãos daquele mendigo que estavam estendendo aos braços a ela. Viu nelas 2 chagas. Então Maria viu naquelas mãos que estavam sendo estendidas a ela 2 chagas. Dirigindo-se o olhar ansioso para os pés do mendigo, divisou também as úlceras. Meu filho. Aí Maria reconheceu na figura daquele maltrapilho o seu próprio filho que estava ali visitando. E aí ela diz: meu filho, meu querido filho, as úlceras que te fizeram, a chaga lateral, nos diz Humberto de Campos, a chaga lateral também estava lá, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo, num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu querido Jesus e beijá-los com ternura. Sim, minha mãe, disse Jesus. Sim, minha mãe, sou eu, o seu filho querido. Venho buscar-te, pois o meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então aqui encerra a narrativa de Humberto de Campos, Jesus dizendo a Maria que sim, era ele estava ali naquela choupana pobre para buscar aquela estrela de Nazaré, aquela rosa mística de Nazaré, porque o nosso Pai de infinita bondade e amor, que é Deus de misericórdia, havia lhe pedido para que buscasse Maria pessoalmente, porque ela seria no seu reino, no reino de Jesus, no mundo espiritual, a rainha de todos os anjos. Então, assim, esta belíssima narrativa de Humberto de Campos, nós encerramos as nossas reflexões e convidamos amigavelmente, convidamos fraternalmente a todos os irmãos de jornada que possamos estudar, que possamos refletir acerca desta rosa mística de Nazaré, a nossa querida Mãezinha Santíssima, Maria de Nazaré. Estudemos a sua vida e que possamos trazer para a nossa vida na prática estes belíssimos ensinamentos na sua vivência e convivência com Jesus de Nazaré. Um abraço fraternal a todos e muito obrigado.
Muito obrigado a todos os companheiros e até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.